Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de Economia Internacional relativa ao capítulo 3, a produtividade da mão de obra e a vantagem comparativa, o modelo ricardiano. Os objetivos de aprendizagem do capítulo 3 serão o entendimento do modelo básico da economia internacional, o modelo de Ricardo ou o modelo de um fator de produção de 1817, compreender os ganhos do comércio internacional e apresentar as evidências do fato de que os salários se relacionam com a produtividade do trabalho. Iniciamos pelo conceito de vantagem comparativa. Por que os países transacionam? Os países transacionam porque eles são diferentes. Eles podem ser diferentes no aspecto do clima, da vegetação, da dotação de recursos. Isso faz com que a disponibilidade de um clima específico, de uma vegetação específica ou de um recurso específico possibilite a produção de determinado bem, bem como a sua ausência impeça a produção de determinado bem. Outro motivo que leva os países a transacionar é que gera-se economia de escala. Maior volume de produção reduz o custo unitário da produção. O conceito essencial vai ser o de vantagem comparativa. Uma nação ela vai apresentar vantagem comparativa quando, ao produzir um bem, tem menor custo de oportunidade em relação aos demais bens que ela pode produzir, no comparativo com os outros países. Vamos tratar, por exemplo, de duas situações. A primeira, cada agente tem a habilidade em produzir um único bem. A segunda, um dos agentes é melhor ao produzir ambos os bens. As hipóteses que vamos considerar nesses dois exemplos, nesses dois cenários, é que temos dois bens para serem produzidos, carnes e batatas. Há dois tipos de agentes produtores, os pecuaristas e os agricultores. Cada agente é a nossa hipótese simplificada de uma nação, de um país. Esses dois agentes vão demandar os dois tipos de bens que são produzidos, que são carnes e batatas. Analisando o cenário 01, o primeiro cenário, cada agente tem a habilidade em produzir um único bem. Dessa forma, a gente vai admitir que cada agente será responsável pela produção de carnes e batatas. Ele vai ter a sua autossuficiência se não existir comércio. Vai admitir também que o agricultor tem mais habilidade em produzir batatas se comparado à produção de carnes. E o pecuarista ele é mais hábil ao produzir carnes relativamente ao produzir batatas. O resultado é que quando um agente dedica-se a produzir os dois bens, ou seja, o agricultor vai produzir carne e batata e o pecuarista vai produzir carne e batata, porque não está existindo comércio, teremos que a autossuficiência vai levar a um nível geral de produção menor. Ou seja, vai ocorrer um aumento no nível de produção apenas se os agentes se dedicarem a produzir um único bem. E isso só é possível se eles realizarem a troca, se eles realizarem o processo de troca. No cenário 2, um dos agentes é melhor ao produzir ambos os bens. Continua a situação inicial que cada agente ele será responsável pela produção de carnes e batata, autossuficiência sem comércio. Mas o que modifica é que o pecuarista ele vai ser mais hábil ao produzir carnes e ao produzir batatas. Os questionamentos que fazemos: a autossuficiência é melhor ao pecuarista, já que ele é mais hábil ao produzir tanto carne quanto batatas? Existe razão para que o comércio internacional ocorra? O resultado: fazendo algumas considerações adicionais para analisar, considerando que a jornada de trabalho seja de 40 horas, tanto para o pecuarista quanto para o agricultor. E há o livre-arbítrio na hora de decidir quanto de hora de trabalho será empregada na produção do bem A, produção de carne, por exemplo, e no bem B, produção de batata. Admitimos também que os tempos necessários para que cada agente produza um bem seja representado
ou seja, de acordo com o que está dito na tabela 3.1. O requerimento de tempo necessário para produzir 1 kg de carnes e 1 kg de batatas. Na perspectiva do agricultor, ele demanda 20 horas para produzir 1 kg de carnes. Isso significa dizer, se ele dedicasse 40 horas laborais que ele tem para produzir carne, ele vai conseguir entregar 2 kg de carne. Por sua vez, o agricultor ele consegue produzir 1 kg de batata em 10 horas. Ao dedicar as 40 horas de trabalho, ele vai conseguir entregar 4 kg de batatas. Na perspectiva do pecuarista, admite que o pecuarista ele consegue produzir em 1 hora 1 kg de carnes. E em 8 horas ele consegue entregar 1 kg de batatas. Dessa forma, se ele dedicar as 40 horas para produzir carne, ele vai conseguir entregar 40 kg de carnes. E por sua vez, se ele dedicar 40 horas para produzir batatas, ele vai conseguir entregar 5 kg de batata. Plotando graficamente a representação das informações da tabela 3.1, será possível verificar a fronteira de possibilidade de produção, tanto para o agricultor quanto para o pecuarista. Só relembrando que a fronteira de possibilidade de produção, ela ilustra a quantidade máxima que se consegue produzir de um bem, dado a dotação de insumos que está disponível no processo produtivo. A fronteira de possibilidade de produção para o agricultor, ela é representada aqui no gráfico 3.1. Perceba o seguinte, no eixo vertical temos carnes e no eixo horizontal temos batatas. Se todo o trabalho for empregado na produção de carnes, consegue-se entregar 2 kg de carnes. Por sua vez, se todo o trabalho for empregado na produção de batata, consegue-se entregar 4 kg de batatas pelo agricultor. Numa posição intermediária, o ponto A, em que metade do tempo de trabalho é dedicado à produção de carne, 20 horas, e metade é dedicado à produção de batatas, temos o cenário que 1 kg de carne será produzido pelo agricultor, no ponto A, e 2 kg de batata. A representação da fronteira de possibilidade de produção para o pecuarista, durante as 40 horas de trabalho que ele tem disponível, é da seguinte forma. Ele consegue, se ele empregar as 40 horas de trabalho para carne, produzir 40 kg de carne. Por sua vez, se ele empregar toda a totalidade das 40 horas para produzir batatas, ele consegue entregar 5 kg de batata. Se ele dividir as 40 horas de trabalho, 20 para carnes e 20 para batatas, ele vai ser hábil em entregar 20 kg de carne e 2,5 kg de batatas. Se a gente somar a produção total de carnes e batatas dessa economia que não está transacionando, cada um está produzindo tanto batata quanto carne, a produção total será 21 kg de carne no ponto A, junto com o ponto P, e será 4,5 kg de batatas. As tecnologias, que são as funções de produção do agricultor e do pecuarista, que estão descritas na tabela 3.1, mostrando a proporção de cada quantidade de trabalho necessária para produzir o bem carne e o bem batata, e são representadas nos gráficos 3.1 e 3.2, possibilita entender as modificações no nível de produção a uma taxa constante. Isso é verificado porque as fronteiras de possibilidade de produção, as FPPs, elas são linhas retas. Então, as modificações no nível de produção ocorrem a uma taxa constante. Ou seja, a FPP, dado que é uma reta, ela não apresenta convexidade. Significa, portanto, que não há rendimentos marginais decrescentes. Estamos em frente de rendimentos constantes. O aumento, portanto, da quantidade de insumo no processo produtivo é responsável por gerar o mesmo incremento na mesma proporção no nível de produção. As fronteiras de possibilidade de produção irão mostrar o trade-off quanto à possibilidade de produção dado uma alocação de insumo. As fronteiras de possibilidade de produção representam as possibilidades de arranjo dos insumos produtivos e os níveis de produção que pode ser gerado. Dá o horizonte de produção que tanto o agricultor quanto o pecuarista conseguem obter. Agora, o processo que norteia as escolhas dos agentes vai depender dos gostos e das utilidades em relação a cada bem.
qual a utilidade, qual o desejo de consumir o bem carne e qual o desejo de consumir o bem batata, tanto do agricultor quanto do pecuarista. No cenário em que não há comércio internacional, sem comércio, a fronteira de possibilidade de produção ela é igual à fronteira de possibilidade de consumo, a FPC. Se a gente adotar uma opção de comércio que segue a equivalência de troca de 1 kg de batatas para 3 kg de carne, e dizendo que o agricultor ele dedica-se à produção única e exclusivamente de batatas, significa dizer que o agricultor está produzindo 4 kg de batatas e, por sua vez, admite que o pecuarista vai dedicar 24 horas do seu trabalho para produzir 24 kg de carne e as 16 horas restantes das 40 totais da jornada de trabalho ele vai dedicar à produção de batatas, produzindo 2 kg de batata. E admitindo que o agricultor ele permuta, ele faz a troca de 1 kg das batatas que ele produz por 3 kg de carne, vai permitir que ele realize o consumo de 3 kg de carne que foram adquiridas e 3 kg de batatas que ele colheu na sua própria lavoura. Por sua vez, o pecuarista, ao receber 1 kg de batata por 3 kg de carne que ele se desfez, significa dizer que ele ficou com 21 kg de carne e 3 kg de batata, dos quais ele produziu 2. Representando isso na tabela 3.2, temos que o agricultor ele utilizou as 40 horas de trabalho que possuía para produzir batatas, com isso ele conseguiu entregar 4 kg de batata. O pecuarista dividiu 40 horas em 24 para carne e 16 para batata, obtendo 24 kg de carne e 2 kg de batatas. A produção total da economia passa a ser 24 kg de carne e 6 kg de batata. Antes eram 21 kg de carnes e 4,5 kg de batatas. O consumo do pecuarista passou a ser, nessa relação proposta de comércio, 21 kg de carne, ao invés dos 20 kg de carne iniciais, sem comércio, 3 kg de batatas, ao invés de 2,5 kg de batata. Por sua vez, o consumo do agricultor passa a ser 3 kg de carne. Antes, quando ele dedicava a produzir metade da sua carga de trabalho de 20 horas a carne, ele só conseguia produzir 1 kg de carne. E, por sua vez, ele conseguia produzir apenas, com 20 horas de trabalho, 2 kg de batatas. Esse 3 aqui no nosso slide está errado. Agora ele passa a consumir 3 kg de carne e 3 kg de batata. Representando graficamente a fronteira de possibilidade de produção do agricultor, perceba o que acabamos de falar. Antes eram 2 kg de batatas e 1 kg de carne, ao dedicar 20 horas laborais para cada produção de carne e de batatas. Agora ele passou a ter 3 kg de batata e 3 kg de carne, acima do nível da fronteira de possibilidade de produção. O nível de consumo do agricultor aumentou. O mesmo é verificado pelo pecuarista, que passa a ter a consumação de 21 kg de carne e 3 kg de batatas. Dando sequência, vamos debater o conceito de vantagem absoluta e vantagem comparativa. O conceito de vantagem absoluta foi proposto por Adam Smith em 1776. Admite que, ao comparar dois agentes, ou duas firmas, ou dois países, eu posso dizer que um deles apresenta vantagem absoluta em relação ao outro se esse agente necessitar de uma quantidade menor de insumo produtivo ao realizar o processo de produção de um bem específico. Retornando à tabela 3.1, em que mostra que se o agricultor ele dedicasse 40 horas laborais para produzir carnes, dado que a produção de 1 kg de carne necessita de 20 horas laborais do agricultor, significa dizer que o agricultor vai estar produzindo 2 kg de carne. Se ele dedicasse 40 horas de trabalho para produzir batatas, onde para produzir 1 kg de batatas ele necessita de 10 horas de trabalho, ele vai produzir 4 kg de batata. Por sua vez, o pecuarista, ao dedicar 40 horas laborais para produzir carne, quando ele gasta para produzir 1 kg de carne, 1 hora de trabalho, significa dizer que ele vai entregar com 40 horas laborais 40 kg de carne. Por sua vez, dado que ele gasta 8 horas para produzir 1 kg de batatas, ele vai conseguir entregar com 40 horas laborais 5 kg de batatas. Dessa forma, a gente tem que, para o pecuarista, ele aplica 8 horas de trabalho para produzir 1 kg de batatas e 1 hora de trabalho para produzir 1 kg de carne. Por sua vez, o agricultor aplica 10 horas de trabalho para produzir 1 kg de batatas e 20 horas de trabalho para produzir 1 kg de carne. Portanto, a gente percebe que o pecuarista tem um custo de produção que é medido pela quantidade de trabalho necessária para produzir o bem menor na produção de batatas e na produção de carnes, ao ser comparado com o custo de produção do agricultor. 8 horas gastas
gasta o pecuarista para entregar 1 kg de batatas. O agricultor gasta 10 horas de trabalho. Por sua vez, para entregar 1 kg de carne, o pecuarista gasta 1 hora de trabalho. Por sua vez, o agricultor gasta 20 horas de trabalho. Então, o pecuarista ele tem a vantagem absoluta ao produzir batatas e ao produzir carne. A teoria da vantagem absoluta de Smith, de 1776, ela está correta, todavia ela é restrita para explicar a ocorrência do comércio em situações específicas. Com a teoria proposta por Ricardo, a teoria da vantagem comparativa, em 1817, gerou essa explicação para uma grande parte das transações comerciais internacionais. A vantagem comparativa trata-se de uma nova abordagem que substitui a de Adam Smith, em que ao invés de abordar pela quantidade de insumo utilizado na produção para determinar a vantagem absoluta, a nova abordagem, vantagem comparativa, passou a analisar o custo de oportunidade. A quantidade de insumo sabemos que ela é finita. Dessa forma, quando alguém opta por produzir um determinado bem aplicando os insumos para tal, significa dizer que ele está deixando de produzir ou de aplicar para outra finalidade produtiva. No exemplo que estamos analisando aqui ao longo dessa aula, perceba que tanto o agricultor quanto o pecuarista tem 40 horas laborais, 40 horas de trabalho, que pode ser dedicada tanto à produção de carnes quanto à produção de batatas. Optar por produzir batatas significa dizer que ele vai deixar de produzir uma determinada quantidade de carnes, como a gente já viu na figura 3.1 do gráfico da FPP do agricultor e como também vimos no gráfico 3.2 da FPP do pecuarista. Então, há um trade-off na decisão entre alocar o insumo para a produção de carne ou para a produção de batata. E isso vai refletir-se a partir do custo de oportunidade. A partir da tabela 3.1, podemos dizer que o pecuarista ele aplica 8 horas de trabalho para produzir 1 kg de batatas, 1 hora de trabalho para produzir 1 kg de carnes. O agricultor, por sua vez, são 10 horas de trabalho para produzir 1 kg de batatas e 20 horas de trabalho para produzir 1 kg de carne. Dessa forma, para o pecuarista, significa dizer que 1 kg de batatas equivale a 8 kg de carnes. Por sua vez, para o agricultor, 1 kg de batatas equivale a meio quilo de carnes. Colocando na tabela 3.3 os custos de oportunidades, temos que, para o agricultor, em termos de carne, são 2 kg de batata. Em termos de batatas, é meio quilo de carnes. Para o pecuarista, em termos de carne, significa dizer que ele deixa de produzir 1/8 de quilo de batatas. Por sua vez, ao optar por produzir batatas, ele deixa de produzir 8 kg de carne. Então, eu posso afirmar que para o pecuarista, o menor custo de oportunidade está em produzir carne. E para o agricultor, eu posso afirmar que o menor custo de oportunidade está em produzir batatas. Dessa forma, podemos enunciar a vantagem comparativa como: um produtor tem vantagem comparativa se ao produzir um bem ele tiver menor custo de oportunidade no comparativo com os outros bens que esse produtor poderia produzir. Fazemos os destaques que o custo de oportunidade em produzir um bem corresponde ao inverso do custo de oportunidade para produzir outro bem. Vimos claramente aqui na tabela 3.3 que isso ocorre. O custo de oportunidade para produzir um bem é o inverso para produzir outro bem. Dessa forma, a gente pode afirmar que não há possibilidade de um agente ter vantagem comparativa em ambos os bens que produz, e que no cenário em que ambos os bens têm o mesmo custo de oportunidade, não há vantagem comparativa. Então, a conclusão que podemos chegar é que custos de oportunidade diferentes implica em ter vantagens comparativas. Dessa forma, há ganhos com o comércio, especialização nas atividades com menor custo de oportunidade. Portanto, como pode ser visto, mesmo que ocorra desvantagem absoluta em ambos os bens produzidos, que foi o caso do agricultor no cenário 2, existe possibilidade de um comércio mutuamente benéfico, que foi o que foi apresentado nos gráficos 3.3 e 3.4. O agente afirma o país com menor eficiência buscará se especializar em produzir e vender o bem que tem menor desvantagem absoluta. Esse é o bem que o agente ou afirma o país tem vantagem comparativa. No caso do cenário 2, o agricultor tem menor desvantagem absoluta em produzir batatas. E vai ser na produção de batatas que o agricultor vai, portanto, apresentar vantagem comparativa. O agricultor vai optar, portanto, em fornecer batatas. Dessa forma, ele vai importar o bem que tem maior desvantagem absoluta. E esse bem é carne.
Dessa forma, ele vai importar o bem que tem maior desvantagem comparativa. Na sequência, vamos para preços relativos e oferta. A fronteira de possibilidade de produção, como já falamos, mostra as quantidades possíveis que podem ser produzidas em uma economia. A determinação do que vai ser produzido na economia dependerá da análise de preços relativos, que é o preço de um bem em relação ou em termos de outro bem. Então, a determinação do nível de produção é em função dos preços relativos dos bens. Assumindo em adicional que os bens passam a ser agora queijo e vinho no lugar de batatas e carne. Que a economia é competitiva. O volume ofertado pelos indivíduos, portanto, tem orientação baseada na maximização de seus ganhos. Que existe apenas um único fator de produção e esse fator de produção é o trabalho. Ou seja, que a quantidade de trabalho disponível na economia é o que vai determinar a quantidade de bens que serão ofertados. Ou seja, que a quantidade de trabalho disponível na economia será a responsável por determinar a quantidade de bens que serão ofertados nessa economia. O movimento da mão de obra, por sua vez, vai depender de qual setor vai pagar maior salário. Se a gente define as variáveis como PQ, o preço de queijo, PV, o preço de vinho, ALQ, as horas de trabalho demandadas para produzir 1 kg de queijo, ALV, as horas de trabalho demandadas para produzir 1 litro de vinho, palavra leite aqui está errado, definimos também que os salários por hora serão iguais ao valor que o trabalho é capaz de produzir em 1 hora. Para o produtor de queijo vai ser, portanto, a razão entre o preço do queijo dividido pela quantidade de horas de trabalho necessária para produzir 1 kg de queijo. E para o produtor de vinho, os salários serão dados pela razão entre o preço do vinho dividido pela quantidade de trabalho necessário para produzir 1 litro de vinho. Verifica-se que, na situação 1, se o salário do produtor de queijo ele for maior do que o salário do produtor de vinho, eu afirmo matematicamente que a razão PQ dividido por ALQ, que é o preço do queijo dividido pela quantidade de trabalho, de horas de trabalho demandada para produzir 1 kg de queijo, é maior do que a razão do preço do vinho dividido pela quantidade de trabalho necessária para produzir 1 litro de vinho. Isso implica que o preço do queijo dividido pelo preço do vinho vai ser maior do que a razão da quantidade de trabalho demandada para produzir 1 kg de queijo e 1 litro de vinho. O que fizemos aqui só foi uma manipulação matemática, que o elemento que está no numerador na razão do lado direito, ele passa para o numerador da razão do lado esquerdo, e o que estava no denominador da razão do lado esquerdo passa para o numerador da razão do lado direito. Por sua vez, se o salário do produtor de vinho ele for maior do que o do produtor de queijo, significa dizer que PV-ALV está sendo maior do que PQ-ALQ. Ou seja, a razão de PQ-PV é menor do que a razão ALQ-ALV. É fato que os trabalhadores buscarão trabalhar no setor que pagar o maior salário. Na situação em que o preço do queijo é maior do que o preço do vinho, a economia vai ter de se especializar na produção de queijo. Por sua vez, na situação em que o preço do vinho é maior do que o do queijo, a economia vai se especializar em produzir vinhos. E na situação 3, onde o salário que o produtor de queijo recebe é igual ao salário que o produtor de vinho recebe, eu vou ter que a razão PQ-ALQ vai ser igual à razão PV-ALV, ou que a razão de preços relativos será igual à razão de custo de oportunidade de queijo em relação a vinhos. Nesse caso, a economia irá produzir os dois bens. A conclusão que pode chegar é que na situação 1, a economia está especializada na produção de queijo porque o preço relativo do queijo está maior do que o seu custo de oportunidade. Na situação 2, em que a economia está especializada na produção de vinho, temos que o preço do queijo dividido pelo preço do vinho é menor do que o custo de oportunidade de produzir 1 kg de queijo. Na situação 2, em que a economia está especializada na produção de vinho, temos que o preço relativo do queijo é menor do que o custo de oportunidade. Dessa forma, a razão preço do queijo dividido pelo preço do vinho é menor do que a razão da quantidade de trabalho hora demandada para produzir 1 kg de queijo dividido pela quantidade de trabalho hora necessária para produzir 1 litro de vinho. Na situação 3, a economia vai produzir ambos os bens, porque a razão de preços relativos do queijo em relação ao vinho é igual às
necessidades de unidades de trabalho relativas para produzir queijo e para produzir vinho. A teoria simples do valor-trabalho diz que a razão de preço relativo de queijo em relação a vinho é igual às necessidades de unidades de trabalho relativas, e isso vai determinar os preços relativos da economia. Formalizando o modelo ricardiano, o modelo de um fator. O objetivo vai ser mostrar que o padrão e os efeitos do comércio realizado entre duas nações, entre dois países, quando há um fator de produção, no caso é o fator de produção-trabalho, e vai orientar na aplicação do comércio internacional no mundo real. As hipóteses que são colocadas na formalização do modelo ricardiano é que estamos com dois países, o local e o estrangeiro, um único fator de produção, que é o trabalho, responsável por produzir dois bens, o queijo e o vinho. As variáveis serão nomeadas como L, a mão de obra total que o país local possui, que a economia doméstica possui, L asterisco a mão de obra que o país estrangeiro possui, ALQ como sendo as horas de trabalho demandadas para produzir 1 kg de queijo no país local, ALV as horas de trabalho necessárias para produzir 1 litro de vinho no país local, A asterisco LQ as horas de trabalho necessárias para produzir 1 kg de queijo num país estrangeiro, e A asterisco LV as horas de trabalho necessárias para produzir 1 litro de vinho no país estrangeiro. Dessa forma, se eu pego a quantidade de trabalho necessária para produzir o queijo, multiplicado pela quantidade de queijo produzida, mais a quantidade de trabalho necessária para produzir vinho, multiplicado pela quantidade de vinho produzidos, será menor ou igual à quantidade de trabalho na economia local. O mesmo é válido para a economia estrangeira. Menor ou igual porque pode existir ineficiência na alocação da mão de obra, dessa forma uma perda. Será admitida a hipótese hipotética que o país local ele tem uma maior produtividade, ele é mais produtivo comparativamente ao país estrangeiro ao produzir queijo e, por sua vez, ele tem uma menor produtividade em vinhos. Dessa forma, eu estou querendo dizer que a razão ALQ, ALV do país doméstico é menor do que a razão do país estrangeiro. A partir dessa equação que a gente intitula de equação 2, percebemos, portanto, que a proporção de unidades de trabalho demandada para produzir 1 kg de queijo, no comparativo com o trabalho empregado para produzir 1 litro de vinho, é inferior na economia doméstica do que na economia estrangeira. Realizando a manipulação matemática, que o termo que está no numerador do lado direito passa por denominador do lado esquerdo, e por sua vez o que está no denominador do lado esquerdo passa por numerador do lado direito, a gente tem que a razão das necessidades relativas de mão de obra para produzir queijo no país local estrangeiro é menor do que a razão da necessidade de trabalho para produzir vinho no país local dividido pela quantidade de trabalho necessário para produzir vinho no país estrangeiro. A equação 3 está mostrando a proporção de unidades de trabalho demandada para produzir 1 kg de queijo da economia local relativamente à economia estrangeira é menor. O modelo de Ricardo vai permitir mostrar o padrão de comércio. Não é determinado apenas pela ocorrência de vantagem absoluta entre as nações. E é um dos erros mais comuns em economia internacional, quando trabalha do comércio internacional, confundir vantagens absolutas com vantagens comparativas. Representando graficamente a fronteira de possibilidade de produção das nações doméstica e estrangeira, teremos os gráficos 3.5 e 3.6. O primeiro, o gráfico 3.5, temos a FPP da nação local, onde aqui eu tenho a quantidade de vinho que pode ser produzida, se todo o estoque de trabalho foi empregado na produção de vinho, e aqui eu tenho a quantidade de queijo que eu posso ser produzido se todo o estoque de trabalho for aplicado na produção de queijo. A inclinação da fronteira de possibilidade de produção é o custo de oportunidade de queijo em termos de vinho, que é a razão ALQ dividido por ALV. Ela será menos inclinada à FPP do país local se comparado à FPP do país estrangeiro. Então eu posso dizer que a fronteira de possibilidade de produção da nação estrangeira é mais inclinada do que a fronteira de possibilidade de produção da nação doméstica. E o custo de oportunidade do queijo em termos do vinho é menor na economia local. A fronteira de possibilidade de produção da nação estrangeira está representada aqui, segue o mesmo princípio da anterior, do gráfico 3.5, e a gente percebe claramente aqui que há
inclinação da FPP é bem maior. A FPP da nação estrangeira é mais inclinada do que a FPP da nação local. O custo de oportunidade do queijo em termos do vinho é menor no país local. As necessidades de unidades de trabalho no país estrangeiro, em termos relativos, é maior que na nação local. A fronteira de possibilidade estrangeira ela é mais inclinada. Se as economias forem fechadas, não ocorrer comércio, os preços relativos do queijo e do vinho são definidos pela necessidade relativa de unidades de trabalho. Ou seja, a razão de preço relativo de queijo e do vinho vai ser igual à razão das necessidades relativas de trabalho para produzir queijo e vinho no país doméstico, e o mesmo raciocínio é válido para o país estrangeiro, para a economia estrangeira. Ocorrendo comércio internacional entre as duas nações, doméstica estrangeira, local estrangeira, os preços serão determinados pelas interações internacionais. Caso o preço relativo do queijo seja maior no país estrangeiro do que no país local, vai implicar que o país local exportará queijo e o país estrangeiro vai exportar vinho. As exportações irão ocorrer até o momento de convergência de preço. Os preços relativos do queijo e do vinho das duas nações convergirem ao mesmo patamar. A determinação do nível de preço quando há comércio internacional segue a mesma lei da oferta e da demanda que é válida para quaisquer outros preços. A análise do equilíbrio geral será realizada através da oferta e das demandas relativas, permitindo considerar simultaneamente ambos os mercados. Vamos passar, portanto, para a derivação da curva de oferta relativa, a RS. Na primeira situação, se o preço mundial do queijo, a razão relativa do preço do queijo em relação do vinho, for menor que o custo de oportunidade de queijo em relação a vinhos, eu tenho que o país local ele não ofertará queijo, ele vai especializar na produção de vinho. E a nação estrangeira, dado que o seu custo de oportunidade é maior do que o país local, muito menos vai se sentir atraído por ofertar queijo. Vai continuar especializado-se na produção de vinho. Dessa forma, a gente pode dizer que não vai existir a produção mundial de queijo. Na situação 2, se o preço mundial de queijo for igual ao custo de oportunidade do país local em produzir queijo, os trabalhadores do país local para produzir queijo, para produzir vinho, receberão a mesma remuneração. Dessa forma, desejarão ofertar qualquer quantidade relativa de queijo ou vinho. Nesse momento, a curva de oferta relativa a RS será plana. Já a nação estrangeira, custo de oportunidade dela continua maior do que na economia local, ela vai continuar produzindo vinho e não a produção de queijo nela. A situação 3, por sua vez, a gente tem que o preço relativo do queijo, o preço mundial do queijo, está sendo maior do que o custo de oportunidade do país local. E por sua vez, esse preço mundial está sendo menor do que o custo de oportunidade para produzir queijo em relação ao vinho no país estrangeiro. Então o país local vai tender a se especializar na produção de queijo e a nação estrangeira, por sua vez, vai continuar especializada na produção de vinho. Ela não vai produzir queijo. Então, botando no gráfico 3.7 a curva de oferta relativa, temos que no eixo vertical representa o preço relativo e o custo de oportunidade, a necessidade relativa de mão de obra, e no eixo horizontal a gente representa as quantidades produzidas. Temos que do momento 0 até o momento em que o custo de oportunidade para produzir o queijo em relação ao vinho está sendo maior do que o preço, não há produção internacional de queijo. No momento que o preço relativo se iguala ao custo de oportunidade do país local, o país local ele é indiferente entre produzir queijo e produzir vinho, e o país estrangeiro vai produzir vinho. Por sua vez, a situação 3, que quando o preço relativo do queijo em relação ao vinho se torna maior do que o custo de oportunidade do país local de produzir queijo e vinho, o país local vai tender a ofertar queijo e o país estrangeiro continua ofertando a mesma quantidade de vinho que colocava. No momento em que o preço internacional ele se iguala ao custo de oportunidade do produtor de vinho, que é o país estrangeiro, esse vai ser indiferente entre produzir queijo e produzir vinho agora. Por isso que a curva de oferta relativa ela se torna plana. Para obter o equilíbrio, precisamos também derivar a curva de demanda relativa, a nossa RD. Sabemos que devido ao efeito de substituição, há uma inclinação para baixo. O efeito de substituição significa dizer que à medida que o preço relativo do queijo aumenta,
aumenta, o consumo do queijo vai diminuir e aumenta, portanto, o consumo de vinho. Graficamente, a gente colocando isso no gráfico, temos que a curva de demanda relativa RD' não representa um equilíbrio, porque aqui eu tenho um momento de indiferença do produtor local em produzir queijo ou produzir vinho. Do mesmo jeito, o segundo momento em que a RD duas linhas está colocada. O momento de equilíbrio é quando cada economia se especializa na produção de um único bem, que é nesse momento A aqui. O país local vai se produzir queijo e o país estrangeiro vai produzir vinho. Outra informação relevante que temos que colocar é que quando há um aumento geral no nível de preço, o que eu tenho é a variação apenas absoluta dos valores, porque os preços relativos irão aumentar. Aqui na situação 1, em que, por exemplo, o salário para produzir queijo era igual ao preço do queijo multiplicado pela produtividade marginal do queijo no momento inicial. E do mesmo jeito no vinho, tinha esse patamar aqui que o estoque de trabalho era dividido para produzir queijo e para produzir vinho. Quando há um aumento do preço, significa dizer que o nível de salário aumenta também. Mas como ele ocorre de maneira geral, significa dizer que há um aumento absoluto do valor do salário, mas mantém-se o equilíbrio de forma que o mesmo volume de trabalho empregado antes do aumento é empregado na economia que produz queijo e é empregado na economia que produz vinho. Dessa forma, encerramos aqui o capítulo 3. Foi possível abordar, portanto, o modelo básico da economia internacional, que é o modelo de um único fator, o modelo ricardiano, entender como ocorrem os ganhos pela presença do comércio internacional e apresentar a evidência que os salários se relacionam com a produtividade. Recomendo a leitura do capítulo 3, a prática dos exercícios propostos e a leitura dos capítulos subsequentes. Bom estudo e até a próxima videoaula.